Ah, que maravilha que é o futebol brasileiro. Nada é certeza. Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo, todos eliminados. Semana que vem tem Copa Libertadores. Então a gente está aqui para debater sobre o que essas derrotas, essas eliminações afetam nesta continuidade da temporada. Está começando agora o Na Cara do Gol. Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Na Cara do Gol. Eu, Rafael Bellatini, na apresentação, já pedindo para você deixar o seu like, o seu hype, se inscrever no canal, compartilhar e deixar o seu comentário também. A sua opinião é sempre muito importante e muito bem-vinda. Comigo, hoje, Eduardo Massa, como sempre. Tudo bem, Massa? Um prazer e já com várias surpresas, né? Para mim, pelo menos 3 e provavelmente teremos mais semana que vem, né? Ah, não, promete. De tédio, o futebol brasileiro não morre, não é, Rodrigo De Brum? Pelo menos nas Copas, não, né? No Brasileirão a gente vive uma safra aí de meio entediante, mas nas Copas a gente ainda pelo menos tem alguma surpresa, né? Eu não gosto dessa coisa de mata-mata, Brasileirão, que era bom. Não, eu gosto do campeonato de pontos corridos, eu acho bom ter um calendário. E tem as Copas já para ser, nem sempre é emocionante a Copa também, mas que traz esse efeito e a gente vai discutir isso aqui, porque a gente está gravando na quinta-feira, esse podcast, quando temos a eliminação do Palmeiras, 2 derrotas para o Corinthians, perdeu no Allianz Parque, sintomas de crise, né, com o Abel não precisamos de você, Leila imbecil, uma coisa espetacular da torcida. O Flamengo sendo eliminado depois nos pênaltis, consegue devolver a derrota pro Atlético Mineiro, vence por 1-0 e perde nos pênaltis. Alguns questionamentos sobre a gestão do grupo pro lado do Felipe Luiz. O Internacional é eliminado pelo Fluminense. O Roger já vinha balança ainda mais. E tem o São Paulo também, que acabou sendo derrotado pelo Atlético Paranaense. Perde depois nos pênaltis. Aliás, São Paulo treinar pênalti é legal de vez em quando, né? Fazer alguma coisa ali. E, claro, com questionamento da arbitragem, porque eu não tenho certeza na expulsão, não vou ter como cravar aquela expulsão, né? O São Paulo, para mim, foi a principal surpresa. Por quê? Porque o São Paulo vem numa crescente na temporada, pega um Atlético Paranaense que não vai lá muito bem na Série B, já teve pior também, mas não vai bem nem na Série B. O São Paulo era muito favorito, muito. Mas também foi um jogo muito condicionado por uma decisão ali estranha na expulsão do Rafael. Eu não consegui ver aquele toque ainda. Eu tenho certeza que se houve qualquer toque, por mínimo que seja, é uma questão para ser realmente expulso e durante o jogo a decisão do árbitro foi essa, por isso eu não questiono tanto, né? O que para mim deveria ser mais criticado não é o árbitro, é o que fizeram a Arboleda, e acho que foi o Alan Franco, quem foi que estava... Aquele lance foi patético. O Rafael não precisava. O Rafael estava ali dando cobertura, mas não precisava. Ele estava tranquilo, né? Deveria estar, porque tinha 2 zagueiros ali e veio 5, 10 metros atrás o atacante do Atlético. Não pode, né? Como o Massa disse, esse jogo foi condicionado. Não dá muito para analisar por esse jogo, né? As penalidades foram horríveis, obviamente. Ainda o Jandrei vai bater. Eu não entendi o Jandrei tinha a ganhar cobrando aquele pênalti. Então, eu vou te responder a mesma coisa que eu te respondi de manhã. Tinha a ganhar o ódio da torcida, que ele é o que geralmente acontece com ele. Mas o São Paulo, eu acho que o grande pecado nessa eliminatória foi o gol sofrido no Morumbi, né? Porque o jogo de ida, o São Paulo podia ter feito 3, 4 com uma certa tranquilidade. Até não conseguiu. Foi muito superior ao Atlético e toma aquele gol aos 36, 37, sei lá. Que é o jogo que é ali o momento que deu uma sobrevida pro Atlético. E aí depois tem uma expulsão de um goleiro com 4 minutos. E um goleiro... Foi a 3 minutos do fim, né? E um goleiro que ainda é muito superior ao reserva. É. Assim. O São Paulo não é aquele clube que tem um goleiro titular e um reserva ali que faz sombra pro Rafael. Não, o Jandrei não faz sombra nenhuma. O Jandrei basicamente tem ocupado o lugar do banco do São Paulo, porque ontem ele fez umas saídas também atabalhoadas, não deu pra entender. E do pênalti... A culpa não foi dele, né? Não. A culpa não foi dele, né? A zaga que tava lá era a zaga titular e que fez aquela palhaçada, mas né? É um pouco, né? E o Rafael foi vítima também. Porque ele falha no gol, pra mim ele falha no gol. Na disputa de pênaltis, né, ele deu o verbo muralhar. Ele pula 3 vezes pro mesmo lado, né? E passa longe, não tem ali. E ele vai pra cobrança do pênalti. Até acho que ele
Mas quem fez? Quem Talvez fez gol? Talvez seja a reclamação que eu menos tenho a fazer, talvez tenha sido o pênalti mais bem cobrado, porque ele enche o pé. Os outros ficam saltando. Né? Não, a do Sabino também é uma brincadeira. Então, eu acho que ele tem uma qualidade. Pra zagueiro, ele tem até uma boa qualidade pra sair jogando e tal, mas um zagueiro querer bater aquele pênalti ali cheio de. Não. Marrinha ali. Não. E assim, eu tava acompanhando a coletiva do Crespo depois, né? O Crespo falou a expulsão, eu concordo, o Crespo falou, não dá pra falar de arbitragem. Ele falou, não sei. Aí foi muito da decisão de campo, porque por mais que eu não veja na imagem um toque, eu não tenho como cravar que não teve nenhum toque. Então aí nessa dúvida fica a decisão de campo e isso condiciona completamente, né? Não só pelo fato de jogar com 10, mas também por jogar com o Jandrei, que é mais fraco que o Rafael. Com certeza. É a punição dupla, no fim a FIFA falou que não tem essa, tem punição dupla sim. No caso do São Paulo teve. O bom pro São Paulo é que o São Paulo vem numa crescente, o São Paulo melhorou muito com o Crespo, é uma coisa que acho que nós três aqui não confiávamos nessa capacidade e realmente o time tá melhor. O time tá melhor e ontem não podemos julgar porque foi um jogo completamente atípico, né? A expulsão do Rafael condiciona todo o jogo. Tudo bem que o São Paulo novamente era muito favorito, tinha que ter feito melhor no primeiro jogo e podia ter feito melhor ontem também. Mas jogar 10 contra 11 é sempre complicado, né? Não importa o nível do seu adversário. E a gente teve... vou passar lá para o Allianz Parque, porque isso aqui é uma das coisas que mais tira a minha cabeça. Na semana que vem o São Paulo tem jogo pela Libertadores, daqui a pouco a gente vai falar de Libertadores e o que vai afetar. No Allianz Parque, o Palmeiras... Aquela história de cabeça fria, coração quente. Mais uma vez, o Palmeiras tem um jogador expulso num jogo decisivo, em casa. A missão do Palmeiras... Não vou fugir aqui, quando eu erro também vou falar, né? Eu falei que eu achava que os Palmeiras ganhavam os 2 jogos. Né? A minha sensação é que o Palmeiras muito superior crise, né? ao Corinthians. Vou ter que bater palma pro Dorival. Acho que o time se portou bem, a jogada sai em lances de bola parada, né? Tem ali um trabalho. E que besteira do Aníbal, porque que jogada é aquela? Patético. Aquilo foi ridículo. Um jogador profissional não pode fazer isso. Parecia MMA, né? É capaz de ser proibido, né? Na época do VAR, eu tava falando hoje de manhã, conversando com um amigo, eu falei assim, a minha sensação é que se eu fosse dirigente, a minha vontade seria multar o jogador. Porque isso aqui, vamos lá, tira os 4,7 milhões que ganha por passar de fase, mais a renda do próximo jogo, e é um lance completamente imbecil e não dá para o jogador falar nada. Ele prejudica... Tudo bem que o Palmeiras passou a jogar melhor. O Corinthians começa melhor no jogo e depois... Eu ia dizer isso. O que me surpreende da vitória do Corinthians é porque o Corinthians começou bem o jogo, não botou o regulamento debaixo do braço. Chances, começou criando chances, teve um quase gol ali que estava impedido. O Corinthians começou bem. E aí depois teve um jogador expulso, o Palmeiras, e não foi decidido, ao contrário do São Paulo, que eu sinto que condicionou muito o jogo foi meio igual. E os gols do Corinthians foram na bola parada, que é normalmente um trunfo do time do Abel Ferreira. Foram bolas pelo alto, disputas pelo alto. Ou seja, o Palmeiras perdeu onde normalmente é muito forte, não perdeu porque tinha um jogador a menos, né? Tudo bem também, ali condicionou no sentido do Palmeiras já estava 1-0 atrás, né? Ia ser muito difícil buscar esse resultado de qualquer forma. Mas não foi por isso, novamente, que perdeu o segundo jogo. Perdeu o segundo jogo na bola pelo alto, na bola parada. E teve um bom trabalho, acho que defensivo ali do Corinthians, porque o Vitor Roque fez uma boa partida, criou algumas boas oportunidades. Tem melhorado, mas... Não tem como piorar também, né? O Vitor Roque... o bom é isso aí, quando você bate no chão, é só pra cima, não tem... Sempre tem como piorar. Vitor Roque ou Roque Júnior, não sei ainda qual que é o nome direito, mas você cria algumas oportunidades e a defesa do Corinthians apareceu bem no momento bem postado, ideal ali, né? Conseguiu impedir os gols do Palmeiras. O Dorival até fala que com um jogador a mais teve algum desarranjo ali na marcação, né? E aí no intervalo, de fato, ele fala, a gente fez alguns ajustes no segundo tempo do Corinthians, ele é melhor, e aí consegue o segundo gol ali, complica, e joga uma crise pro Palmeiras, que eu acho que essa... talvez o efeito que o torcedor do Corinthians mais deve pensar, jogar uma crise para o lado do Palmeiras, com críticas para Leila Pereira, críticas ao Abel,
Rodrigo, o eu até Barros falei. também, O diretor Barros de também. futebol. Aham. Depois teve o nome de cada jogador gritado e com vai tomar, né? Com algumas sugestões ali bonitas. No Cambridge United, isso, né? Eu tô aqui simbolizando os gritos da Mancha Verde. E talvez vá jogar no Cambridge United, talvez seja essa a ideia. E aí o Palmeiras, que tem um jogo contra o Ceará em casa nesse final de semana, para depois jogar Libertadores. Tem oitavas de final da Libertadores. Abel, o meu Palmeiras não precisa de você. Me passa muito mais a sensação que hoje o Palmeiras precisa muito mais do Abel do que o Abel do Palmeiras, porque o Abel tem emprego. Pois é, a torcida me passou uma empáfia que eu esperaria mais do Abel do que da torcida. Eu acho que o Palmeiras precisa do Abel, obviamente que precisa do Abel, mas eu separei um dado curioso aqui. O ano que o Abel chegou, ele ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil, né, em 2020. Mas a Copa do Brasil tem sido um torneio que o Palmeiras é muito ruim depois disso, né? Só conseguiu as quartas de final uma vez em 23, chegou a cair uma vez para o CSA. Não tem conseguido fazer nada na Copa do Brasil. Obviamente que não tem um motivo especial para isso ter acontecido. É o foco, tá olhando outro campeonato. Tá olhando para Libertadores, para títulos maiores. E não é como se tivesse poupado, né? Não, o Palmeiras jogou a Vera contra o Corinthians, porque já tinha perdido o Campeonato Paulista pro rival, não tem como deixar... Isso eu comentei com você, que o Palmeiras perdeu todos os mata-matas, todos os jogos de mata, só empatou uma vez, não é? Empatou, 3 derrotas em mata-mata contra o jogo que valia o título pro Corinthians, o empate. Então aquela vez do Paulistão, o Corinthians escapou de uma crise, né? Porque se perdesse a final, ainda o Ramon Dias com certeza era demitido. Agora o Dorival, a mesma coisa. Se perdesse esse jogo, se perdesse esse mata-mata, fatalmente ia ser demitido também. Mas no caso do Palmeiras, seria uma completa burrice demitir o Abel Ferreira, né? Tudo bem, a gente entende que o Palmeiras está jogando mal, mas ao mesmo tempo, um assunto que a gente também é recorrente, o Palmeiras não tem peças nesse momento para jogar bem. Eu não acho que o Palmeiras tem nenhum jogador diferente, perdeu o Estevão, que era ali a criatividade. O ano passado tinha perdido o Endrick, que também era um jogador que era um desafogo. Quando precisava de um gol, o Endrick às vezes encontrava com força física e tal. Não vejo nada assim no Palmeiras, nenhum jogador especial para tirar o clube dessa situação. Vai ser só trabalho mesmo. E quem conhece melhor o plantel para isso é o Abel Ferreira. Vai trazer um treinador X, a não ser que seja o Vojvoda. Não é um elenco estrelado, né? Não é aquele time que você olha assim e fala assim, nossa, esse jogador aqui eu queria certamente no meu time, esse cara tem que estar... Você começa a olhar o Palmeiras, ainda mais com a saída do Richard Rios, com o Vitor Roque não sendo ainda aquilo que pode vir a ser, você não tem ali um elenco... Duas coisas. O Palmeiras não precisa do Abel Ferreira? Lógico que não. O Palmeiras tem uma história. O Palmeiras foi campeão nessa era antes do Abel Ferreira. Mas o Palmeiras é melhor com ele. Esse Palmeiras precisa do Abel. O Palmeiras é melhor com ele. Quem vai assumir e fazer melhor com o Abel Ferreira? É uma aposta muito grande e seria, obviamente, uma estupidez que não vai acontecer, não vão tirar o Abel Ferreira, não existe isso, não existe essa possibilidade. Eu acho que é mais uma vez uma crise que não deveria sequer existir. É claro que temos que ter cobranças. O Palmeiras fez muitas escolhas erradas essa temporada e perdeu jogadores importantes, como o Estevão, que já sabia que ia perder. Perdeu o Richard Rios, que não sabia que ia perder e podia muito bem ter mantido, mas também não acho que seja o jogador que vai fazer a maior falta nesse elenco do Palmeiras. Acho que o que faz mais falta é justamente jogadores que possam decidir jogos. O Vitor Roque era esperado ser esse jogador e tem melhorado muito, muito. Ele já é um jogador que dá muito trabalho para a defesa, mas ainda falta ter essa capacidade de decidir jogos com frequência. E vai ser muito difícil para ele decidir jogos. Por quê? Porque não cria assim muito, né? O Palmeiras é um time ainda muito seguro, muito ajustado, mas já não tem esse brilhantismo que trazia o Estevão e que, vamos lá, faltou durante muitos momentos nessa passagem do Abel Ferreira, faltou isso. E ele conseguiu contornar. A gente teve o Veiga em momentos brilhantes, mas é um jogador que não é um jogador do mais alto nível, um bom jogador. Em momentos bons ele consegue definir, mas ele não é aquele jogador que decide jogos, jogo sim, jogo não. Isso. E agora acho que está faltando isso. O Paulinho, que era um jogador que também
pode ter essa capacidade e mostrou isso até no Mundial, quando entrou machucado e fez um gol decisivo para o Palmeiras. Foi contratado machucado e agora eles trouxeram o Rubens Souza, que é um jogador também com alguma capacidade, mas estão tentando ali fazer um ajuste de emergência no meio da temporada. Eu acho que o Palmeiras ainda é um time forte para um campeonato de pontos corridos, mas realmente já não tem aquela capacidade de decidir jogos que você precisa num torneio de mata-mata, tirar o coelho da cartola quando precisa. O Palmeiras já não tem esse cara, né? Eu acho que é mais isso. E tem aquela questão também, eu acho que o Abel não tem a menor chance de ser demitido, até por questão da Leila Pereira, que quer renovar com ele e quer ficar com ele até o final do mandato dela. O Abel mesmo falou que o contrato está na mesa dele, ele só quer determinar que se ele não ganhar um título, ele pode sair e não tem multa para ninguém, ou o Palmeiras pode mandá-lo embora. Agora, a Leila, essa relação com a torcida, eu acho engraçada, mas é muito mais política do ponto de vista que a torcida organizada perdeu muitas das benesses com a Leila, né? No começo teve aquela parceria, teve patrocínio inclusive para carnaval, e aí de repente começou a tirar, vocês estão entrando no estádio, né? Ganha ingresso, e aí vai tirando essas coisas, e aí é normal então ter essa cobrança da torcida por parte da Leila. Eu acho que acaba respingando um pouquinho também no Abel até esse fato, mas para mim não faz o menor sentido, né? Criar uma crise. Já na final do Paulista, depois que perderam o primeiro jogo, já picharam lá, falando que tinha que ter um pouco de Felipão no Abel, e agora eu imagino que vai ter, né? Não vi já como deve estar pichado muito. Eu não vi como que acordou ali o Allianz Parque, né? Mas até por ter sido o jogo lá, talvez demore um pouco mais, porque tinha muito policiamento hoje, na madrugada, então amanhã pode pintar alguma pichação por lá. E aí a gente vai para Belo Horizonte, em que o Flamengo consegue vencer. Escalação saiu, eu vi muita gente criticando o Everton Cebolinha, a presença do Cebolinha no time titular. O Cebolinha responde com um belíssimo gol. Golaço, né? O toque. Isso. Se não me engano, foi o Plata. Como ele corta aqui para dentro, tira a marcação e dá um toquinho, né? Belo gol. Foi um jogo interessante, com boas chances dos dois lados. O Flamengo perde um gol no segundo tempo, absurdo. Não lembro quem foi agora que foi de cabeça e já não tinha ninguém na frente. O Atlético acerta a bola na trave, depois tem uma grande oportunidade também, que o cara tenta um toquezinho de letra, né? O Hulk também tem. Na verdade, foi um jogo em que parece que o Atlético jogou com regulamento, entrou com regulamento. O Flamengo muito melhor, fez o gol com o Cebolinha. E aí o Galo acorda, né? Dá aquela acordada e vê que se não acordar pode... Fez o gol muito cedo o Flamengo, então. Fez. É sempre perigoso. É sempre perigoso, né? Tomou o gol na hora errada. O bom é fazer gol aos 90 do segundo tempo e o segundo aos 92, né? Não, fez o gol na hora errada. O gol saiu na hora errada, então... E aí questionamento em cima do Felipe Luiz, né? Nos pênaltis. O Samuel Lino perdeu um pênalti e... Pra mim é aquele pênalti que é ruim, porque o seu goleiro acabou de defender um. Uhum. E aí, na cobrança seguinte, total, você vai lá e erra. E o Wallace acaba errando o outro, chutou um field goal. Né? O Wallace é um jogador novo e que já é um dos mais detestados pelos adversários, né? É impressionante como tem marra. Eu gosto de marra. Eu gosto também. Tem que ter mais que marra, né? Então, tem que ter mais que marra. Só que, né... Começa... Tem que atingir um estatuto para ter a marra. Começa um pouquinho mais ali com o pezinho no chão, né? Os 10 no chão ali. Cava o lugar com a marra, mas aí depois também tem que se estabelecer, né? Um pênalti desse é um pênalti que dá uma baixada na bola do menino, né? Do garoto. Mas o Atlético Mineiro, que é um time em crise, um Atlético que perdeu o jogo para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, na sequência de 3 jogos, Eu fiquei bem surpreso com esse resultado. Pra mim foi o Atlético não vinha jogando absolutamente nada. Jogos péssimos. Acho que foi contra o Palmeiras, foi horroroso. 9 anos que o Flamengo chegava pelo menos nas quartas de final, né, da Copa do Brasil. Não sei, o Felipe Luiz também vai começar a sofrer uma pressão maior, que eu acho que até faz algum sentido.
A gente até que falou na semana passada a discussão, né? Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, por contratarem tanto assim, vão dominar tudo. E o futebol brasileiro, para mim, a conclusão nossa foi justamente que não era o caso, porque os times cometem muitos erros. Né? Eu não acho que o Flamengo tenha cometido erros, mas só o que... Perdeu o primeiro jogo, né? Também de uma forma... Foi meio novamente, o apático, Atlético né, jogou com o regulamento ali, acordou quando tomou o gol, né? Foi um bom jogo. O Hulk poderia ter perdeu um gol ali também. O Flamengo também perdeu gols. Foi um jogo bom, né? Foi um jogo bom. O Flamengo dizia que o Flamengo jogou mal. Não, o Flamengo não teve mal. Talvez na eliminatória não tenha jogado seu melhor. Aí eu tô vendo gente justificando a eliminação. O Flamengo não valorizou tanto a Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, o Flamengo tem um elenco para jogar sábado e quarta-feira, domingo, claro. sem problema. O time que foi a campo ontem tinha o Pedro, tinha o Plata, era um timaço, né? Para os padrões do futebol nacional, Claro. era um grande time, era melhor do que no papel do que o Atlético. Tirando o Palmeiras, acho que o Flamengo poderia ser campeão brasileiro e o Flamengo B ser o vice-campeão. A sensação que passa é essa, né? Um time com qualidade ali, né? Muita qualidade. Não era um time reserva, né? Era um time com alguns jogadores. Todo mundo sofre. Sim. O Atlético também sofre. Todo mundo sofre com isso. E quem tem melhores recursos para isso, quem ganha mais com isso é o Flamengo. A maratona é favorável ao Flamengo. Por quê? Porque você coloca 11 por 11, tem times que conseguem fazer frente. Agora, o elenco que o Flamengo tem, ninguém tem. Ninguém Sim. tem. Cai um pouco a qualidade. Claro, por isso que tem os titulares e os reservas, mas tem times que entra o Jandrei, por exemplo. Né? Não, o jogo do Corinthians no final de semana contra o Fortaleza, o primeiro tempo entrou o time ali sem o... são dois jogos completamente diferentes. Entra o Memphis, agora o Memphis saiu machucado também, vai ficar fora um tempo. Isso já é um problemaço pro Corinthians. O Corinthians perde um dos três, Garro, Memphis Depay ou Yuri Alberto, o Corinthians acaba. Fica um time comum para baixo, né? De meio para baixo. O Flamengo perde um ou outro, não faz grande diferença. Essa aqui é a verdade, tem opções, né? O Flamengo ficaram um ano sem o Pedro e sempre tiveram soluções na mesma. Imagina se um clube tipo, sei lá, mesmo o Palmeiras, antes de ter o Vitor Roque, se perde o Pedro um ano, porra. Agora os caras têm Saúl, tem o Lino, tem um elenco. Trouxe o Jorginho. O Deus. Flamengo tem contratado muitos jogadores, né? Não dá pra dizer nada. Não dá pra reclamar, não dá pra jogar isso aqui. Agora, também colocar a culpa no Felipe Luiz e criar uma crise, me parece o Flamengo, alguma parte da torcida querendo repetir o que foi um problema nos últimos anos. Aí o problema é o treinador, manda embora o treinador, e aí vão atrás de alguém, aí contrata alguém que não... o São Paulo ele voltou a trabalhar com aquele preparador. Acho que é uma boa notícia aí, quem sabe. São Paulo que está sendo especulado no Santos. O Santos, uma loucura completa. E aí ele volta a trabalhar com esse cara, então talvez seja esse o motivo, né? Quem sabe? Mas ainda no Felipe Luiz, eu acho que... Eu sei que torcedor não tem paciência nenhuma, mas a gente também tem que levar em consideração que esse é o primeiro trabalho da vida do Felipe Luiz. Ele tá aprendendo, ele não vai também levar o Flamengo para todas as finais e ganhar tudo. Eu sei que é isso que a torcida espera. Agora não vai mesmo. A realidade é diferente, agora que não vai mesmo. Assim. Agora que não vai mesmo. Mas o Felipe Luiz, eu acho que o que faz o trabalho dele ser bom é essa consistência. O Flamengo é um time muito difícil de bater. O problema é que a torcida do Flamengo pegou um certo... ranço do Tite, né, e do futebol mais pragmático, e o Felipe Luiz querem vender como um novo Jorge Jesus, e não ele tá muito... Né? Agora já ficou claro. Ele é muito mais pragmático, muito mais Simeone, muito mais Tite, do que Jorge Jesus. São técnicos diferentes, cada um com suas características, né? O Felipe mais Luiz, um jeito de ganhar, claro. Mas o Felipe Luiz montou um time que é muito pragmático, muito difícil de bater, porém que perde muitos gols, que não cria tanta... Até cria assim, mas não são aqueles lances claros. Às vezes você passa um jogo do Flamengo, que o Flamengo tem um domínio absoluto, e quando você vai ver as chances reais de gol,
elas não acontecem. Mas ontem não foi nem isso que aconteceu. O Flamengo teve boas chances, né? Assim como o Atlético. Foi um jogo até mais aberto do que o normal entre dos jogos do Flamengo. E ainda mais com o Cuca e o Felipe Luiz, né? A gente geralmente não espera isso. E torcedor do Flamengo, um recado que eu venho falando isso há muito tempo, né? Deixa a questão do Jorge Jesus. Foi lindo, maravilhoso, viveu, foi incrível. Vai se repetir? Não, nem que você traga o Jorge Jesus, porque ali era a conjunção perfeita. O Flamengo tinha de longe o melhor elenco do país e não vinha jogando de acordo com o que era. O Flamengo era para jogar muito mais do que vinha jogando. O Jorge Jesus não fez nada fora do normal. Ele fez o que parecia ser o mais óbvio, ele conseguiu ter um bom entendimento do time e aquele time jogou muito bem. Daquele momento em diante, o futebol brasileiro também evoluiu. Porque é sempre assim, você cria um veneno, o pessoal vai atrás, né, de qual que é o contra-veneno. E todos esses caras estavam no auge, né? O Arrascaeta estava no auge, o Bruno Henrique estava no auge, isso já faz 6 anos. 2019, o Gabigol tava no resolveu auge. jogar. 2019. Isso já faz 6 anos, a turma parece que isso faz 2 anos, não, já faz 6. Né? E o futebol brasileiro mudou daquilo lá. Há 6 anos a gente tinha um entendimento completamente diferente. Muito, inclusive fisicamente. O Botafogo, por exemplo, no ano passado, trouxe um conceito que é um conceito do futebol, eu vou ganhar pelo físico. Retrasado até. Né? Retrasado. Já não retrasado, né? Então vou ganhar pelo físico. E trouxe jogadores fortes, jogadores que brigam o tempo todo, uma intensidade na disputa da bola, que a gente não via tanto naquela época. O Arrascaeta é um jogador que sofre muito com isso. O Ganso no Fluminense, o Alan Patrick no Internacional. São jogadores com uma qualidade técnica acima da média, mas que não entregam essa intensidade e que sofrem quando o jogo é mais intenso. O Arrascaeta mais pela idade até, né? Eu acho que até em 2019 ele conseguia ainda... disputar mais. Conseguia, agora já não dá, porque a idade também chega para todo mundo, então você perde um pouco essa intensidade. Mas é isso, você tem jogos muito difíceis porque são jogos muito intensos. E, então, mesmo que seja a sua qualidade técnica seja superior, você tem jogos que são duros. E quando você tem jogo meio da semana, fim de semana, você vai largar pontos, você vai ter derrotas inesperadas ou empates inesperados. Acontece, faz parte. O futebol brasileiro é muito competitivo, mesmo tendo essa diferença de qualidade. Você nessa maratona de jogos vai largar pontos, vai ter jogos que você não vai conseguir desempenhar tão bem, né? Por isso que eu também acho que falar mal do Felipe Luiz agora é perda de tempo, porque o Felipe Luiz está fazendo certo para ganhar o Brasileirão, tá? Que é um time estável, é um time que sofre muito, muito pouco, sofre poucos gols, é time muito difícil de ser batido e não vai dar show, não vai dar espetáculo. Eu não vejo o time do Felipe Luiz dando espetáculo, um jogo ou outro vai acontecer, mas vai ganhar jogos e vai perder poucos pontos. É isso aí. O outro time que está na Copa Libertadores, que inclusive vai enfrentar o Flamengo na Libertadores, é o Internacional. Foi eliminado também. Acabou perdendo para o Fluminense. Empatou o segundo jogo, foi eliminado. Aqui eu achava que era um duelo bem equilibrado, não pela qualidade dos times, não pelo ano, mas pela volta do Mundial. O Fluminense voltou do Mundial tropeçando, perdendo jogos, jogando muito mal. O jogo contra o São Paulo, por exemplo, era horrível. E o Inter parecia ter usado bem aquele tempo, estava se encontrando, mas aparentemente tudo já foi pro buraco. Inclusive o nome do Vojvoda. O Vojvoda fica aqui agora, né? O fantasma aí em cima de todo mundo, né? Todo treinador. Tem o Vojvoda no mercado. E o Internacional é mais um time a pensar dessa forma. Ganhando ou perdendo, todo mundo tá com o Vojvoda ali no cangote, né? O Vojvoda era o desejo do Corinthians também. Se o Dorival perdesse, talvez o Corinthians fosse atrás do Vojvoda. Todo mundo vai ter agora essa sombra do Vojvoda. O Fluminense Inter eu acho que era realmente um dos mais equilibrados, mas eu acho que o Fluminense tinha até um certo favoritismo, embora vocês não tenham concordado comigo, eu acho que o Fluminense tem mais time, Sim. Tem mais elenco, e não me surpreende em nada, apesar do Fluminense ter sentido muito
o desfalque do Thiago Silva e do Inácio, né? Do Ignácio, né? Eu acho sempre estranho falar Ignácio, mas é assim. Inácio, né? Mas não, segundo ele é Ignácio mesmo, Tá. então é Ignácio. Mas Então sofreu ali, é um time que sofre muito pelo alto, mas o Inter entregou um gol ontem pro Fluminense, né? E já estava atrás no placar. Entrega um gol, o Fluminense jogou completamente com o regulamento debaixo do braço. Foi um jogo mais ou menos controlado, até que sai o gol de pênalti. Pênalti, assim, daqueles que foi entregue também, né? Manuel, que já não está na sua melhor forma física, sempre entrando e voltando, saindo, comete um pênalti. E aí o Inter cresce, né? O Inter poderia ter levado mais uma disputa de pênaltis nessas oitavas de final. O Inter poderia ter vencido, mas o momento em que o Inter foi melhor nessa eliminatória foi um momento muito curto, né? Nos 180 minutos o Inter teve aí 20, 30 em que pareceu ter alguma chance, né? Essa que é a realidade. E aí tem essa questão agora, porque é uma semana, né, Rodrigo? Uma semana. Vale a pena mandar o Roger embora? Ou espera cair na Libertadores para fazer? É difícil esse pensamento aqui, porque... É que a gente sabe que as diretorias de clubes no Brasil, elas confiam no treinador até certo ponto, né? Que é a vitória ou a derrota. Passou a perder, eles não confiam mais no trabalho, não acreditam. É difícil trocar o Roger agora. Se fosse pelo Vojvoda, se ele falasse eu assino, eu acho que eu trocaria. Mas também não é que o Vojvoda vai entrar numa situação das mais favoráveis, né? Pelo contrário. Muda completamente o estilo de jogo, né? Exato. O Vojvoda tem um estilo de jogo muito único, mais direto, vertical. E o Roger Machado, mau estilo de jogo tem. É realmente um time que normalmente... eu não sou fã do trabalho do Roger Machado. Os times dele normalmente, fora aquele Grêmio que fez ele se tornar um técnico respeitado, que jogava muito bem, são times que ele põe para defender, mas que não tem essa saída rápida que o Vojvoda traz. Agora, o Vojvoda teve muitos altos e baixos no Fortaleza. Imagina, o Vojvoda entra agora, o time não é exatamente o melhor time, tem um bom elenco, não é um elenco para estar ali, pelo menos no G10 do brasileiro, podendo ir além, se fizer um bom trabalho. Mas com jogo meio de semana, fim de semana, eu não acho que o Vojvoda vai conseguir mudar rapidamente isso. E eu temo que se fizesse essa mudança agora, você podia engrenar, como o Vojvoda teve várias vezes no Fortaleza, 6, 7 jogos com desempenho muito abaixo e não ia resistir. Treinador... Aliás, a gente até comentou esses dias, a minha opinião era, se eu fosse o Vojvoda, eu esperava o ano que vem para começar um trabalho direito. Porque, digamos, ele aceita trabalhar no Inter, aí já vai ser eliminado. Eu não vou cravar isso, né? Pode ser eliminado, provavelmente vai ser eliminado pelo Flamengo. E aí, ele já queima uma carta dele no futebol brasileiro. O ano que vem ele já não consegue as mesmas chances que ele teria se ele esperar. Eu acho que, por exemplo, o Guto Ferreira. O Guto Ferreira começou a fazer um trabalho que parecia interessante, foi até o próprio Inter. E aí de assumir no meio da temporada, assume, o time vai apagar incêndio, se queima, e o outro fala, ele deu certo lá, mas é aqui nesse time que é maior, né? Esse time que tem uma torcida, que tem uma cobrança maior, não dá tão certo, então você vai abrindo mão. E vou ser sincero, eu acho que os treinadores no Brasil, eles ganham bem o suficiente para conseguir ficar uns 2, 3 meses sem trabalhar. Até porque eles não saem sem de mãos abanando, né? Tá todo mundo recebendo aí. Recebe até o fim do contrato. Né? Então, é uma pressa para pegar um novo time. Ainda mais quando você tem um estilo de jogo tão característico. É o que eu mais critico do Diniz. Eu acho que o maior absurdo é o Diniz. O Diniz precisa ter uma pré-temporada. Ele não pode, e ele salta de um time para o outro. O Diniz teve uma boa pausa aí para trabalhar com o Vasco e depois que voltou, eu acho sempre que o treinador brasileiro trabalha melhor com jogo de quarta a domingo do que quando tem pausa para treinar. Quando tem pausa para treinar, ele não sabe mais o que fazer, não tem. O Diniz vai bem nos 2 primeiros meses. Ele começou bem e aí um mês ficou parado. Gastaram um mês que não teve jogo.
Não tem como salvar. Tem coisas que não... Por isso que eu acho que trocar agora não é o melhor. O Roger fez um bom trabalho, por mais no início do ano com o Inter jogava bem. Ele estava conseguindo tirar o melhor daqueles jogadores. Eu não sei o que acontece nesse meio de caminho, que tanto o Inter quanto o Roger parece que se perderam, né? O Inter joga mal. Não Mas tem será que muito... não é uma mensagem errada que passa? De novo, a gente vai discutir até a questão do campeonato estadual. No campeonato estadual, o Internacional enfrenta... Tem o Grêmio, o Juventude é da que Série A. também não vai bem, então também não é um bom... O Grêmio é um time ruim, o Juventude está na Série A, mas também é um time ruim. É um time que está brigando para não cair. E o restante dos adversários não faz frente assim. São times que ficam mais lá atrás. Aqui o Internacional enfrenta time de outra forma. Eu lembro quando a gente fez aquela série especial, antes de começar o Brasileirão, conversando com o pessoal do esporte. Né? A gente não sabe o que é o esporte, porque você passa o estadual inteiro propondo o jogo, atacando e o outro time fechado. Vai começar o Campeonato Brasileiro, é totalmente o contrário. O pessoal vai para cima do esporte e você tem que se fechar. E o Internacional pode ter sofrido com essa, né? A imagem errada do Campeonato Estadual. Sim, pode, mas ao mesmo tempo o Roger costuma se dar bem justamente sendo mais reativo, né? Isso me causa alguma estranheza. Mas enfim, eu acho que trocar agora não é o melhor momento. O Roger... renovou recentemente, até a questão, não sei como é que é a questão contratual, mas uma das coisas que mais me irrita em trocas de técnico, que se você pegar esse dinheiro dessas rescisões e contratar um jogador, às vezes você consegue contratar um jogador de ponta que vai fazer muito mais diferença do que um técnico novo, que é uma aposta. Essa é a questão, é dinheiro jogado fora. Você não pode ficar jogando dinheiro fora quando você tem recursos limitados. Então não adianta você ficar jogando, pagando 3 anos de contrato para um técnico para mandar embora, porque você paga 1, 2, 3, às vezes tem times que estão pagando 3 técnicos ao mesmo tempo. Ou mais até. Né? E às vezes isso é a diferença entre você ter um jogador de ponta ou não. E times que estão endividados e que ficam nessa, mas justamente... no Brasil, acho que eles jogam com aquilo, o dinheiro não é meu, então eles não se importam. Falta um pouquinho de responsabilidade pro dirigente. Eu acho e que por pressão, às vezes não vai fazer, a longo prazo, às vezes não vai fazer tanta diferença. Às vezes entra um técnico, aí dá aquela mudança de ares, se não conseguir a mudança logo, vai ter que mandar embora de novo. Todo mundo fala desse gás que o cara traz. Fato novo, lembra da época do fato novo? Fato novo, aí o cara trazer um fato novo. 2, 3 jogos, o cara... o time... Então contrata 10 técnicos durante o campeonato, que vai ter um fato novo. Você vai ganhar todos os jogos. É simples. A fórmula... Os contratos por jogo, né? Contratos por jogo. Você garante produtividade do técnico. Se ganhar 3 jogos seguidos, fica, senão mas você fica por mais um e é sempre renovável por mais 3, assim, né? E quebra ali. Senão, perdeu, tchau, acabou. Acabou a sequência. Vamos colocar aqui a Copa Libertadores. Eu queria trazer, semana que vem temos o mata-mata da Libertadores. Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, só para repassar então na Copa do Brasil. Ainda quinta-feira acontece o Vasco contra o CSA. O Vasco joga em casa. E o Cruzeiro sai contra o CRB. Os 2 jogos foram 0-0. Isso aqui falta, mas aí depois tem sorteio, tudo para ver quem que vai para as quartas. Quem vai enfrentar quem, quais serão os confrontos das quartas. Mas nós temos a Libertadores, os confrontos, e a gente vai fazer aqui a brincadeira de tentar adivinhar quem que vai passar em cada um, quem vai ser o campeão. A gente vai começar as oitavas, a gente vai fazer isso aqui. Começando com um fácil aqui, o São Paulo com o Atlético Nacional. O São Paulo perde aqui então para o Atlético Paranaense. Eu gostei também da coletiva do Crespo. O Crespo falando que o time não era fenomenal semana passada e não é horrível agora. Não é porque perdeu esse jogo, porque foi eliminado nesse jogo, que joga fora todo o trabalho, né? Olha, o Atlético Nacional é sempre um adversário forte em Libertadores. São Paulo lembra bem do Borja aquela vez em 2018, 19, não lembro. O Borja acabou com o São Paulo, mas eu acho que o São Paulo tá bem encaixado nesse momento e tem boas chances de passar. Eu acho que essa eliminatória, para mim, hoje é São Paulo. Para mim, o São Paulo eu acho que vai sofrer um pouco. E supostamente o Lucas Moura em algum momento ainda volta. Então, decide em casa e pode ser que o Lucas volte para o segundo jogo, pelo menos. São Paulo cresceu muito, acho que está no melhor momento, e essas competições são muito de momento, né? Também eu não sei como é que está o momento do Atlético Nacional, essa que é a verdade, é sempre um joguinho chato, né? Um joguinho fácil,
mas eu vou de São Paulo. Fique a dica aí também. Vá em O Gol nas Américas, com o Dudu Monsanto. O Dudu Monsanto passa limpo todos os adversários dos times brasileiros, o que aconteceu, quem chegou, quem saiu em cada um dos jogos. Bem importantes. Muito bom o programa. Recomendo. Depois eu vou colocar o link aqui. Mas E depois semana que vem tem mais falando especificamente de cada confronto. Né? Isso. Então fica aí a dica sempre. Dudu manja demais. São Paulo passou. E aí teremos contra o Botafogo o LDU Quito. Esse Botafogo, o que é esse Botafogo? O Botafogo passou pelo Red Bull Bragantino, mas o Bragantino vem perdeu 6 jogos, né, na sequência. O Bragantino passou o encanto, né? Passou ali e esse Botafogo eu não consigo uma incógnita ainda pra mim. entender o que é o Botafogo. A altitude, para mim, pode fazer a diferença. O Botafogo está num momento que ninguém sabe o que esperar. E a altitude é sempre complicada. Quando você pega um clube que está numa fase meio perdidão e ainda pode jogar um jogo difícil, duro, na altitude, Decide complicado. fora, né? O Botafogo decide fora, é isso que eu ia dizer. Sim. Então eu vou de LDU. O Botafogo teria que fazer uma boa vantagem. O Botafogo tem que fazer pelo menos os 2-0 na LDU em casa. E mesmo assim não é seguro, né? Porque a chance de ser... É incrível como os gols começam a sair por lá, né? No segundo tempo o time morre. Eu tô mais propenso a LDU também. Então vamos de LDU. Vamos mandar o São Paulo para altitude depois. Libertad e River Plate. Tem que ser o River, né? River. Que tem esse... O River não tá lá muito bem, hein? O Boca tá no ano péssimo e o River tá no ano ruim. Então. Mas ainda acho que é mais time. Acho que ainda é mais time. Não é o ano River. O River, teoricamente, era para ser o grande candidato sem ser brasileiro. Mas não tem se portado como tal. E aqui, Universitário e Palmeiras? Palmeiras. Para mim, não tem dúvida de que o Palmeiras vai passar pelo Universitário do Peru. Para mim, não tem dúvida nenhuma. Por isso que eu acho um absurdo até criar essa crise. Se tem uma chance do Palmeiras se atrapalhar, clima ruim agora no domingo, e aí joga lá, o Universitário faz um joguinho fechado e joga uma pressão para criar um jogo no ar. É a maior disparidade. A maior disparidade dessas oitavas é Palmeiras Universitário. O Universitário é um time que não tem muitas condições para nem joga numa super altitude para nivelar esse jogo. Talvez quando né? eles se formarem, talvez, né? Fortaleza e Vélez Sarsfield. Fortaleza que não perdeu nesse meio de semana porque foi eliminada pelo Retrô antes. Aliás, a gente nem comentou aqui, o Retrô e Bahia fizeram um jogo horrível, foi um jogo muito ruim mesmo. E o Retrô, o Bahia passou meio que porque não tinha como não passar. E ainda flertou ali, né, com o perigo, né? O Fortaleza é outro que vive um momento complicado. A gente não sabe o que esperar, mas o Vélez também não me encanta muito, não. Né? Não é como se fosse um Vélez daqueles dos mais fortes. Vélez decidindo em casa. Difícil, hein? Difícil, hein? Eu vou de Vélez, mas sem Eu vou de Fortaleza, nenhuma. Mas também sem convicção nenhuma. Eu vou de Vélez, porque eu acho que o Fortaleza... Não gostei do que eu vi também no final de semana. O jogo contra o Corinthians. É um ano complicado pro Fortaleza. E o Vélez, por decidir em casa, eu acho que acaba tendo essa... Tem mais experiência também na competição, né? E acho que isso pra mim, pro Fortaleza, é a melhor coisa, porque já foca no Brasileirão. E isso, E aí também tem que pode ser. Pra não cair. Tá ótimo. Oitavas pro Fortaleza, ótimo, quem sabe, né? Racing. Eu acho que o Racing tá no mesmo patamar do River hoje, pelo menos em Copas, assim. Eu acho que tá jogando melhor, não tem o mesmo time. O River é melhor como time. Mas coletivamente. Eu acho que o Racing o River é melhor. Com o elenco, o Racing joga melhor como time. Exato. Eu acho que e é um time meio preparado assim para Copas. Eu acho que o Racing. Bom duelo. Cerro Porteño e Estudiantes. Olha, só vai sobrar praticamente argentino, né? Exato. E brasileiro, então, claro. Eu vou arriscar o Cerro Porteño, então, só para... Eu vou de Estudiantes. Eu vou de Estudiantes. Eu acho que o Cerro... É o mais provável, não mas gostei do que eu vi do Cerro Porteño. Os times paraguaios, aliás, não fazem nada de relevante há imenso tempo, né? Muito tempo. Flamengo Internacional. Aí o duelo brasileiro que nós temos nesse lado da chave aqui para tirar duelo os duro, argentinos. vai ser difícil, mas eu vou de Flamengo. Vai ser difícil de assistir também, né? Eu acho. Mas eu acho que o Flamengo não vai vacilar de novo. Para mim é Flamengo. Para mim essa a pior notícia que o Inter poderia acompanhar era justamente essa queda para o Flamengo, né? Justamente. O Flamengo que vai fazer o primeiro jogo no Maracanã.
O Internacional tem melhor campanha, mas o Flamengo avança. Aí, aqui. Aí nós vamos São Paulo e ele deu o Quito. Acho que vai dar São Paulo. São Paulo ele deu. São Paulo Eu não sei como é que vai ser em que momento o São Paulo vai chegar. Se é aquele marasmo que estava antes do Mundial ou se vai ser nesse agora. Se chegar do jeito que está agora, passa São Paulo. Acho que é São Paulo também. Tá. Eu Nem que não passou nem do Atlético, né? Eu Mas acho tudo que vai dar bem, LDU. Paranaense. Eu vou de LDU, tá? River e Palmeiras. Esse é um belíssimo. Esse aqui é um grande jogo. De momento, eu diria que o Palmeiras... E o River? Também não tá bem, então, né? É esse é que é a isso. questão. Se o River estivesse bem, eu apostava no River. Mas o River não tá bem. Não tá bem. Eu aposto no Palmeiras. Mas acho que esse é o pior Palmeiras em muito tempo. Então, dessa vez, pra mim, é River Plate. Boa sorte pra decidir quem é que é. Jogaram a bucha ali, cara, porque realmente são dois times que não estão no melhor momento, não né? estão no melhor momento. São dois times muito fortes, dois Primeiro times jogo que, lá. candidatos ao título, Primeiro jogo mas na que não estão Argentina. bem, né? Primeiro jogo na Argentina. É. Aquele estádio. Imagina como é que vai ser o com Allianz Parque na 100 volta mil. também. Mas o Palmeiras costuma ser muito forte. Fora de casa tem sido Também, mais forte também. até do Porque que não tem a dentro, torcida né? enchendo o saco. Também. Vou ser sincero, tem hora que a torcida do Palmeiras, o pessoal até provocou que fala isso, vou falar, tá? Acho que a torcida do Palmeiras precisa investir em um escritor aqui, fazer uns gritos melhores, porque só o Palmeiras não vai levar para lugar nenhum. Tá? Tem hora que é monótono, que é cansativo, e eu não consigo Faz um sentir mantra, né? uma pressão no Allianz Parque. Eu não acho que é um estádio que pulsa, que empurra, sabe? Ele é muito de acordo com o time. Se o time tá jogando bem, ótimo, tá todo mundo lá. Se não tá bem, também a torcida já começa e depois já começa a xingar. A turma do amendoim parece que só aumenta, né? A turma virou uma legião do amendoim já. Tem muito isso em vários times, isso no mundo inteiro, isso é um efeito mundial, né? Time em boa fase estraga a torcida. O cara começa a ficar muito mimado e tem que ganhar tudo. E se o torcedor do Palmeiras, 2020 para cá, se lembrar o que foi até 2019, ou antes ali, né? 2014, 2012, o que era. Você pega aí nessas últimas 2 décadas, você viu isso acontecer com o Cruzeiro, com o Flamengo, com o Fluminense, torcidas que se acostumaram mal em determinados momentos e que tiveram momentos em que realmente você via aquilo mudar claramente no estádio mesmo, né? No estádio. E mudar aquela pressão, torcidas de massa, né? A torcida do São Paulo, que era uma torcida criticada, hoje a torcida do São Paulo é aquela que tá junto. Torcida é mais agora do que quando tava na boa. A torcida do São Paulo foi o contrário, né? O São Paulo cresceu a torcida hoje é uma das que mais vai pro estádio, mais apoia, e era uma torcida que não tinha essa fama, né? O pessoal não assiste, só se estiver ganhando, vai lá e ganha, assiste. Muda. Eu acho que tanto nos maus momentos, às vezes, também puxa o que tem de melhor nos torcedores, os bons momentos também às vezes estragam. Seleciona, né? Não deveria. Seleciona, pega aquele que é fiel mesmo, ele abraça ali e vai ficar junto com o time, e aquele que aí você descarta, então eu acho que seleciona mais quem vai torcer. Então, e até agora o Bellatini ainda não falou se vai passar o River eu vou... Tá difícil, cara. Eu não devia dar palpite. Eu vou de Riveirinhas, né? Eu vou de Palmeiras. Vou de Palmeiras. Clássico, Eita, só vai sobrar aí Vélez, Sarsfield e Racing. Racing. Pra mim esse é mais fácil. Racing aqui. Estudiantes e Flamengo. O Flamengo é o típico jogo que o Flamengo gosta de dar uma... perder, né? Gosta. Pro Estudiantes ganhar aqui não custa absolutamente nada, mas eu vou de Flamengo também. É. Aí nós temos Palmeiras e São Paulo, um brasileiro já na final. Historicamente o Palmeiras em mata-mata contra o São Paulo sofre muito, né? Era até uma piada nos últimos, eu nem lembro. E nem Libertadores contagem, principalmente, Libertadores né? principalmente. E o Palmeiras também abaixo do que vinha apresentando, eu acho que é São Paulo, mas é jogo totalmente... Esse é totalmente igual. Eu vou de Palmeiras.
Eu não vou passar mais pra vocês, eu não perguntei a opinião de ninguém. Se eu tivesse falado primeiro a tua aposta, já... Eu vou começar a jogar. Eu já acelerei aqui pra passar a bola pra ele. Eu vou de Palmeiras, ele vai de São Paulo, eu vou de Palmeiras. Eu vou de Palmeiras. Eu vou de Palmeiras. Acho que o Palmeiras aqui é legal porque são as duas melhores campanhas da Aí vai ser fase, a redenção ou do Felipe Luiz ou do Abel Ferreira, é isso. E aí nós temos aqui o duelo do Mauro César, Quer dizer, que é o Racing e Flamengo. Um grande abraço pro ele Mauro. não sabe quem ele torce, será? Grande abraço pro Mauro. Não, eu acho que ele Ele sabe. sabe Não, exatamente tem que ser pra Racing, quem. pô. É, Racing né? nunca Sabe. chega. Mas que ele... Triste ele não vai ficar. É isso. Triste não vai ficar. E olha, talvez tenha até esse pensamento aqui. Então, é Racing isso. que não... O Racing nunca chega. Olha lá, eu vou ser ousado aqui. Você falou, tem um jogo que o Flamengo gosta de perder. Eu acho que esse é o jogo que o Flamengo gosta de perder. Racing. Claramente, né? Você ama, né? Tá louco pra perder esse Eu jogo. vou apostar no Racing também, pronto. Eu coloquei aqui. Eu vou de Mengão. Eu quis te dar essa colher. Pô, eu coloquei o Racing só pra vocês, jogando a bola pra vocês botarem o Flamengo aqui. E agora nós temos Palmeiras e Racing na final. Jesus, Com sinceridade, vocês, é aquela coisa. Eu acho que eu vou jamais mudar. faria. Eu acho que eu vou mudar ali pro Flamengo, hein? Acho que... Que final feio, hein? Então, eu jamais diria que essa final, não acho que esses dois times cheguem na final. Olhando, tá aqui, talvez. Talvez, tá? Eu acho o seguinte, se você pegar em termos de quem são os melhores times, vai dar Flamengo e Palmeiras nessa final, ponto. É isso. Porque o Flamengo é melhor que o Racing, o Palmeiras é melhor do que todo mundo. Mas eu ali, acho que River e Racing tem chances, de né? competir Tem chance. por questão da raça da. E eu vou dizer, eu gostaria de ver uma final que não fosse brasileira. Por isso eu também acho que peguei ali o Racing, podia ser o River Plate Flamengo. Eu queria ver de novo uma final realmente continental, né? É muito chato você ver só time brasileiro, parece final de Copa do Brasil. Não é uma Copa do Brasil, eu quero ver um time me surpreender. Então acho que ali, quando eu vejo Racing Clube Flamengo ou River Plate Palmeiras, às vezes eu quero que um desses times... eu sei que o torcedor do Palmeiras e do Flamengo vai ficar chateado comigo, né? Mas não é nada contra o Palmeiras e o Flamengo, é que eu quero ver uma final que seja... porque tipicamente Libertadores de virou Libertadores. A Champions League também, sempre os mesmos na final. Eu acho que se vier uma cansa, final, né? se vier uma final Flamengo e River, o sabor pro Flamengo vai ser muito maior do que ver Flamengo Palmeiras ou Flamengo São Paulo. Flamengo São Paulo, cara de Copa do Brasil. Né? O Flamengo e Palmeiras ainda tem essa rivalidade recente, né? A rivalidade Flamengo-São Paulo é taça das bolinhas, né? Não vale a pena, não é a mesma coisa, não vai ter o mesmo sabor. Agora, se for Flamengo e River Plate, vai ser uma baita de uma final. Brasil e Argentina. Flamengo vai final lá. única, Flamengo vai jogar. Pô, vai ser lindo se o Flamengo ganhar ou se o River ganhar também. Vai ser uma final com peso, tem né? essa questão também, né? Dia 29 de novembro, a final única, né? Onde é que vai ser a final? Eu não lembro, né? Também não lembro. Não, também não, vai ser uma final com torcida dividida, com torcida continental, vai ter aquele peso para a Argentina como um todo. Com problema de hotel, com problema de chegar, eu quero ver cara de vendido, Libertadores, eu quero ver um Palmeiras Racing ou um Flamengo River Plate na final, é isso que eu quero ver. Eu acho que jogo único... Obviamente, podia ser Inter também, podia ser Fortaleza. Fortaleza eu não acredito que vai chegar lá, o Botafogo ainda acho que Botafogo e São Paulo podem surpreender e aparecer aí na final. Sim. A final ou Fortaleza em Lima, não. Tá? Em Lima, no Peru. Lima, um problema, né? Porque já, vai ter questão de voo, vai dar, e já sabe, mais manjado do que matéria de cor de roupa no final do ano, aumento da venda de ventilador na época do verão, falar... Atrasados do Enem, problema na final única na Libertadores, porque vendeu ingresso e não tinha, companhia que não tem, voo cancelado, é a mesma coisa de sempre, né? Jogo único, eu vou de Racing. Jogo único, porque o Racing... Eu vou de Palmeiras, pronto, agora o Eduardo... Aí sim, se vira aí, pô. Pensou demais, perdeu. A Abel vai estar para cair no Palmeiras e vai ganhar esse campeonato e vai voltar... E vai assinar o contrato em seguida. Não, e aí vai embora, né? A torcida diz que não precisa dele, pronto. Palmeiras, vou de Palmeiras. Vai de Palmeiras. Eu quero ver uma final Brasil e Argentina de novo, mas não confio muito na capacidade de um Racing ser campeão, ou mesmo desse River Plate ser campeão. Então teremos um tricampeonato
do Palmeiras, um tetracampeonato do Palmeiras, campeão da Libertadores. Aí fica o Palmeiras. Seria o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Primeiro brasileiro tetracampeão. Seria feito e tanto para nosso querido Abel Ferreira, que tá tão fazendo amigos aí, né? Impressionante como o Abel tá gostando de arrumar briga por absolutamente nada. Então, vamos ver. Eu não sei. Agora, eu gosto de fazer essas rodadas de palpite, porque geralmente quando eu dou os meus palpites, eu termino e falo assim, não concordo. Fui eu que falei, mas eu não concordo comigo. Eu vi essa final e falei, que final feia, né? Por que eu fiz isso? Eu olhei e falei assim, pô, mas se eu tivesse colocado o River no Palmeiras, tava naquela dúvida, e o River pode muito bem. É até essa questão, né? Jogar lá no Monumental com 100 mil torcedores, o Palmeiras joga melhor lá, tá, mas tem que construir um resultado, porque depois em casa, se perde pro River, né? Fica complicado em casa. O que vai acontecer? Aquele jogo catimbado. Vamos lembrar até o Palmeiras com o River. O River tem me decepcionado muito, tudo que eu vi do River, porque o River que encantou com o Galhardo era um River que eu adorava ver, era um River que jogava muita bola, toque de bola. Aquilo era bom, era um River que você ia apostar. Se tivesse aquele River contra o Palmeiras de hoje, eu apostava no River. Mas esse River não consegue repetir, o Galhardo não consegue repetir. Pode ser a vingança do Galhardo, né? Em cima do Abel, né? A gente vai lembrar que o Palmeiras venceu por 3-0 no Monumental fechado ali, né? Sem torcida. E depois o River faz 2-0 no Allianz Parque e tem vários gols, acho que são 2 gols anulados. Palmeiras e River tem que passar ainda. A gente falou de surpresas na Copa do Brasil e eu falei logo no início aqui que tudo isso que nós falamos aqui, semana que vem a gente já vai olhar provavelmente assim, Se eu acertar, eu vou lá e faço o corte e coloco nas redes sociais. Se errar, eu... Ainda bem que foi já no fim do programa, nem todo mundo chegou lá. Massa, até a próxima. Até a próxima semana. Programa especial a gente vai falar de campeonatos na Europa, hein? Programa especial, que depois vai ter umas mudanças aqui, a gente comenta semana que vem. Tô já com saudades da Premier League, principalmente. Né? Então, bom também, é bom. A melhor coisa que tem é acordar no final de semana, ter aquele jogo bom, no estádio às bom. 9 da manhã. É uma coisa deliciosa. 8 da manhã, né? Porque é o horário de verão rolando na Europa ainda. Rodrigão, até a próxima. Até uma próxima. E, pessoal, você que chegou até aqui, o Márcio falou que você não chegou, você chegou, eu tenho certeza. Então, se você chegou, deixa o seu like. Parabéns, guerreiro. Deixa o seu like, o seu hype. Lembre-se, a gente está também em formato de podcast, então você pode ouvir nos principais agregadores e deixar lá a sua recomendação também. Compartilhe o nosso conteúdo. Se liga na programação do Gol nas Américas, os nossos boletins, o Gol no Mercado. Produção diária aqui de vídeos para levar o melhor da informação para vocês. Valeu, pessoal. Aquele abraço.